Boa tarde pessoal. Hoje 2h30 do dia 26/6/2024, uma quarta-feira. Hoje falando sobre a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, Campeonato Brasileiro Petano. Rodadas, muita gente, dança da cadeira, técnicos diferentes. Se na outra rodada só tivemos a demissão de Pacheco pelo Vasco, nessa rodada já temos Cuca sem clube, já temos Fernando Diniz também sem clube, ou seja, Fluminense e Atlético Paranaense começando na rodada aí procurando e buscando alguém, fora o Vasco, dando 3 clubes para isso, fora várias especulações que aparecem por aí. Vamos deixar de mais delongas para não deixar um vídeo tão longo. Vamos começar então com a rodada com Botafogo e Bragantino. Botafogo e Bragantino vem um jogo bastante interessante. Para mim, eu coloco o Botafogo como casa favorito. O Botafogo tem 10 pontos, enquanto o Bragantino tem apenas 9 nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos, um contra o outro, o Botafogo ganhou 11 pontos, enquanto o Bragantino ganhou apenas 2 pontos. Nos últimos 5 jogos em casa, ou seja, o Botafogo jogando lá no Milton Santos, se eu não me engano, conseguiu 10 pontos, enquanto o Bragantino jogando fora conseguiu apenas 7. Nas últimos 5 confrontos de um contra o outro lá no Rio de Janeiro, o Botafogo conseguiu 4 vitórias, enquanto o Bragantino conseguiu apenas 1. E aí vem a classificação do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é quarto com 20 pontos, enquanto o Bragantino é sexto com 18. Jogando em casa, o Botafogo conseguiu 10 pontos e com isso a 7ª colocação, enquanto o Bragantino é apenas 11º com 5 pontos. Então, para isso, eu coloco um casa favorito do Botafogo. Vem na minha que eu dou certo. Hoje eu quero cometer um crime. Hoje eu quero cometer meu crime absoluto. E a gente vai começar com esse casa do Botafogo. Cruzeiro e Atlético Paranaense. Cruzeiro vem tentando se organizar, oscilando um pouco por causa das várias contratações. Pegou hoje, anunciou Pedro Henrique, ou é Matheus Henrique, se eu não me engano, que jogava no Grêmio, que foi lá para fora e voltou de novo. Bateu, voltou. A gente já conhece como é, né? Atlético Paranaense que vem de 3 jogos aí perdendo a vitória no meio dos acréscimos, o que é incrível. Então, com isso eu posso colocar um dupla casa. Eu acho que o Cruzeiro hoje consegue a vitória, consegue trazer um empate, já que está com um pouquinho mais de organização do que o Atlético Paranaense, que perdeu o técnico na última rodada. Atlético Goianiense e Grêmio. Esse é complicado. O Atlético Goianiense vem tentando se melhorar. O Goianiense vem de um empate com o Cuiabá, que estavam todos dois em ascensão. O Grêmio uma derrota para o Inter. E joga fora também. Eu acho para mim que o Goianiense vem com um dupla casa. O Grêmio se mantém ali na zona do rebaixamento, porque o Grêmio não vem com essa melhora toda e as peças estão fazendo falta, que estão nas seleções do time do Grêmio. Temos mais um jogo de um time da zona do rebaixamento. Infelizmente, o meu Corinthians hoje enfrenta o Cuiabá na Arena Itaquera. O Cuiabá, antigo time do Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, que muitos repórteres, especulações dizem que ele tem que sair, porque o Corinthians não está indo para frente por causa dele, o que eu acho que é errado. Eu acho que o Corinthians realmente está faltando elenco. Está faltando gente ali que possa substituir. Veio o lateral que só aposta, o único lateral que ficou no local foi o Hugo. Zagueiro, a gente só comprou o Félix Torres, que está com a seleção. Gustavo Henrique, meu Deus do céu. No meio, Garro tá jogando, Garro e Ranieri tá, mas tá faltando um ali. Tentam organizar com o Bidon, mas Bidon não consegue o mesmo ritmo durante os 90 minutos. E no ataque parece que só tem o Wesley e uma bola cruzada com o Yuri Alberto no meio. O que está faltando ali, muita falta, é uma criação de jogadas, alguma jogada bem colocada e bem pensada nisso, mas não cabe tanto a mim escolher isso. Dizem lá, virando caso de polícia, tendo esse problema, o presidente chegando para dar entrevista conversando água, dizendo que vai trazer 4 nomes de peso. Por mim, eu quero jogadores que façam pelo menos o básico, que é tocar e chutar bem a bola. Mas voltando ao jogo, Corinthians e Cuiabá, eu acho que o Cuiabá ou consegue a vitória, traz esse empate. O Cuiabá deu uma ascendeu meteoricamente, conseguiu já chegar em 14º com 11 pontos, enquanto o Corinthians é apenas 18º com 8 pontos.
Se você pensar que teve uma época dessa que o Cuiabá até o último colocado era, que eu costumava brincar nos meus vídeos que ele e o Vitória estavam brigando para saber quem era o pior time do campeonato, e hoje em dia ele não está mais nem no Z4, certo? Então eu coloco que o Cuiabá consegue essa dupla fora e empurra ainda mais o Corinthians na crise. O próximo jogo vem Juventude e Flamengo. Esse Juventude e Flamengo eu fico com o líder do campeonato, o Flamengo. O Flamengo, todo mundo já sabe, um dos melhores elencos do Brasil. E está tendo uma organização muito grande, principalmente na zaga. Porque se você pensar, ele não está sofrendo tanto gols, porque é um mérito que Tite tem. A maioria dos times e seleções de Tite, ele sempre fica sem levar gols. E o negócio é esse: se você não consegue marcar gol, mas o Flamengo vai lá e consegue um golzinho, nem que seja de pênalti, é bem fácil do Flamengo conseguir essa vitória também. Então eu coloco um dupla fora. Bahia e Vasco. O Bahia vem de uma goleada. O Vasco, por incrível que pareça, também. Mas para mim eu coloco o Bahia casa favorito, certo? O Bahia tem 8 pontos nos últimos 15, o Vasco só 4. Bahia contra Vasco, o Bahia tem 8 pontos, enquanto o Vasco só tem 5. O Bahia jogando em casa conseguiu 12 pontos dos últimos 15, enquanto o Vasco jogando fora conseguiu apenas 1. O Bahia jogando contra o Vasco conseguiu 3 vitórias e 2 empates. O Bahia já no Campeonato Brasileiro é terceiro com 21, enquanto o Vasco é apenas 15º com 10. O Bahia é primeiro colocado jogando em casa com 15 pontos, enquanto o Vasco jogando fora de casa é 19º e ainda não pontuou. Com isso, eu coloco o Bahia como casa completamente favorito nesse jogo, tá certo? O próximo jogo vem a ser Fortaleza e Palmeiras. Como eu disse, Fortaleza não está tão bem, vem de um empate, o Palmeiras vem de uma vitória contra o Juventude. O Palmeiras tem aquele certo que ele conseguiu finalmente encaminhar, fazer uma sequência de várias vitórias, ou seja, já está 5 jogos ganhando aí direto. Então eu acho que nesse o Palmeiras ou consegue um empate ou consegue a vitória, tá certo? Então eu coloco um dupla fora. O próximo jogo vem a ser Internacional e Atlético Mineiro. Nesse jogo de Internacional e Atlético Mineiro eu coloco o Internacional para vencer. O Internacional vem numa fase boa, conseguiu a vitória contra o Grenal, enquanto o Atlético Mineiro apenas empatou com o Fortaleza. Então eu coloco nessa brincadeirinha um dupla casa do Internacional, certo? Fluminense e Vitória. Fluminense e Vitória, por incrível que pareça, eu coloco um Vitória. O Fluminense vai precisar se modificar muito. Tem uma mudança agora. O Fernando Diniz saiu no último jogo, foi demitido. Marcão é quem toma conta como comando interino ali do jogo, mas é saber como aquele time vai jogar. Porque Diniz indo embora, é uma incógnita como o time do Fluminense irá jogar com tantos medalhões, com tantos jogadores experientes. Não estou dizendo que mas você vai ter que saber moldar isso daí, porque o jogo de Diniz não estava dando certo. Por quê? Porque Diniz não estava tendo os jogadores jovens que estavam dando sustentação àquele time. Ou seja, são jogadores veteranos que estavam tendo que se desdobrar e não estavam aguentando. Só que esses jogadores não voltaram. Não é que não estava dando certo, esses jogadores estão fora. Então vai mudar do mesmo jeito. É a mesma coisa de querer que um carro faça o pneu render mais, sendo que a qualidade e o fornecedor do material é o mesmo, só mudou o piloto. Certo? Então eu coloco um dupla fora do Vitória. São Paulo e Criciúma. Todos dois são vítimas de resultados impressionantes. O São Paulo com a vitória que levou de virada, de 4-1, e o Criciúma da vitória que teve em cima do Botafogo por 2-1. Certo? São Paulo já vem de 2 jogos sem vencer. O Criciúma conseguiu a vitória na última rodada. Mesmo assim, eu coloco que o São Paulo seja o favorito do jogo. Eu ainda coloco um dupla casa, porque o São Paulo está tendo que... Certo? Sempre está faltando um negocinho. No jogo contra o Cuiabá, não conseguiu vencer. Contra o Vasco também, o jogo acabou. Depois que o São Paulo fez o primeiro gol, o jogo parece que o São Paulo acabou. Eles já tinham ganho, eles iam segurar. Foi bem feio o jogo, certo? Mas mesmo assim eu acredito que o São Paulo vai conseguir essa vitória.
Então nós vamos começar. Botafogo e Bragantino. Temos dois favoritos. Temos dois favoritos nessa rodada. Favoritos certos. É o Botafogo contra o Bragantino. E o Bahia contra o Vasco. Certo? Nas duplas casa, eu coloco o Cruzeiro. Coloco também o Atlético Goianiense. Coloco o Internacional. Coloco, e para finalizar, coloco o São Paulo. E aí vem aqueles que eu tenho um pouco mais de receio, porque é Campeonato Brasileiro. Os empates fora. Os empates fora eu coloco o jogo do Corinthians. Não é que é o Corinthians que vai jogar fora, entendeu? É o jogo do Corinthians, porque o Corinthians é mandante. Mas a aposta é dupla fora, ou seja, Cuiabá o empate. O jogo do Juventude. O jogo do Fortaleza. E para finalizar, o jogo do Fluminense. Então, favorito casa, Botafogo e Bahia. Dupla casa, Cruzeiro, Atlético Goianiense, Internacional e São Paulo. Dupla fora, jogo do Corinthians, jogo do Juventude, jogo do Fortaleza e jogo do Fluminense. Esses são meus palpites para a 13ª rodada do Campeonato Brasileirão Betano 2024. Pessoal, muito obrigado. Curte, segue, compartilha. Deixa um comentário, tá certo? Sempre bom conversar com vocês. Podem conversar. Sempre que puder eu vou estar respondendo, tá ok? Hoje nós somos quarta-feira, quinta, sexta, provavelmente no sábado estou mandando as reações dessa rodada e já os palpites da 14ª rodada. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Ótima semana e boa sorte. E que venha o nosso green absoluto. Valeu!